Olá, ela é a Bia. Ele é o Biel. Nós somos o casal do motorhome. A gente fez as compras da fiação da van. Então a gente comprou todos os fios que a gente vai utilizar. A gente passou os conduítes e fez as medições para saber aproximadamente a quantidade de fio que vai usar, né? A gente coloca sempre um percentual a mais, a gente colocou bastante a mais. Inclusive a gente largou uma bitola lá pela metade da quantidade, porque a gente ficou discutindo se eu tinha dobrado, se eu não tinha dobrado. E aí, mas a gente comprou com uma folga boa. Se faltar, a gente volta lá e compra, não tem problema. Mas o mais importante disso é, na hora de fazer a compra, a gente observar o fio que a gente está comprando, tá? A gente está trabalhando aqui com cabo flexível, que é esse fio que a gente compra para instalação elétrica. Ele é um fio de cobre, envolto numa capa plástica, tá? Algumas coisas a gente tem que observar toda vez que a gente for comprar um fio. Eletricidade é uma coisa muito séria e essa questão de segurança eu sou muito ligada nisso, pela profissão, por mim mesmo, eu já era assim, fiquei um pouco pior, mas a gente tem que observar algumas coisas muito importantes. Seja para instalação na van, seja para instalação na sua casa, a gente precisa observar algumas coisas importantes. Todo cabo flexível, ele tem que ter umas inscrições no corpo dele. Essas inscrições são obrigatórias, tá? Então a gente faz primeiro aquela verificação visual, né? A gente olha o rolo do cabo. Ah, mas eu comprei no metro, não tem problema. Você questiona no lugar, cadê o rolo que eles estão tirando aquele metro? Porque eles não podem simplesmente colocar aquilo na bobina e sair vendendo, não. Eles têm que guardar a embalagem original, até mesmo se der algum problema e algum consumidor reclamar na loja, eles têm que saber de onde veio aquele fio que apresentou problema, tá? Então, se você não comprou no rolo, você comprou no metro igual a gente fez, no cabo, quando você pegar, você consegue ver as inscrições obrigatórias, tá? Você vai ver a marca, ó, nesse caso aqui, esse cabo que a gente comprou é um cabo da Induscabos. Então, você vai poder ver a marca, ele tem que ter um registro numa OCP, tá? Que é um organismo de certificação também, que certificou esse cabo para ele ser comercializado, que viu que ele tá nos padrões, que ele segue os padrões determinados pela NBR. Ó, ele tem aqui a resolução, produto certificado, ele tem o símbolo do Inmetro, ele tem o número do registro dele. Esse número do registro você vai poder conferir no próprio site do Inmetro se esse produto realmente confere com o registro que foi concedido para ele. Então, lá no site do Inmetro você consegue as informações de autenticidade e se esse cabo ele realmente é certificado e o principal, se o certificado dele está válido. Por quê? Se esse fio apresentou algum problema aí no decorrer da certificação dele e essa certificação dele foi cancelada, no site do Inmetro aparece que a certificação está cancelada. Então, o que ficou no mercado, ele ficou no mercado irregular. Então, às vezes você compra um cabo e ele tá lá escrito, tem o Inmetro, tem o número da certificação. Mas se você jogar no site do Inmetro, essa certificação tá cancelada, ela não tá válida mais. Então, isso tudo a gente tem que fazer também. Toda vez que for comprar um produto, a gente tem que olhar no site do Inmetro se esse produto tá certificado ou não. Nem sempre a inscrição tá direitinha assim, de modo indelével, igual a do Induscabos. Mas ela pode estar também assim em baixo relevo, igual esse da Corfio, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, Corfio, cabo, flex, 450. Ó, tem o NBR, tem a seção dele, que é 1x6. Então, a gente também consegue ver as inscrições dessa forma, tá? Então, nem sempre vai estar assim igual dentro dos cabos que a gente consegue ver de longe. O ideal, no mundo ideal, é que todos viessem assim, né? Mas a gente sabe que a norma permite que ele seja dessa forma.
Então ele pode vir, já me perdi aqui, mas ele pode vir assim em baixo relevo, que não tem problema. O importante é você conseguir enxergar. Na câmera às vezes fica difícil da gente ver, mas aí se você tiver um carbono em casa, um giz colorido, você passa, você consegue ver direitinho as inscrições de uma forma mais clara. E hoje nós finalmente iniciamos a passagem dos fios pelos conduítes. Aleluia! Então essa passagem, a gente usou um passa-fio porque o nosso conduíte aqui, ele é muito rígido. E algumas partes, olha aqui, ela tem umas dobrinhas meio chatas. Então daria para passar o fio normal, usando um pouquinho de WD, né? Mas aí a gente optou por usar um passa-fio, esse amarelinho aqui é o passa-fio, de 15 metros, para poder ajudar, porque tem uma parte que sai aqui, ó, essa vai ser a nossa central elétrica, nosso banco de baterias. Essa parte que sai aqui, ela atravessa toda a van por cima, e aí chega aqui, ela tem umas dobrinhas aqui que a gente não pôde furar a lata nessas dobrinhas. Porque nessa parte aqui tem uma longarina, aqui também, ó, essa longarina a gente não pode furar, porque ela tem um acabamento aqui por dentro, então a gente não ia conseguir, a gente até deu uma amassadinha aqui pra tentar, mas a gente não ia conseguir fazer o furo por aqui. Então a gente vai dar o acabamento com os armários mesmo, com a madeira, isso aqui não vai ficar aparente, né? Mas aí a gente precisou do passa-fio. Então, na hora da passagem dos fios, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar a quantidade máxima de fios que cada conduíte suporta. A gente usou aqui um conduíte de meio. Estamos passando no máximo 4 fios, dependendo da bitola. Então, fio de 2,5, positivo e negativo. O fio de 12 volts, a gente passou aqui 4, porque são fios menorzinhos, 2,5 e 1,5. Mas no conduíte que vai passar, por exemplo, o fio de 6 milímetros, que é o do frigobar, a gente vai passar só 2, né? Só o positivo e o negativo. Então, por isso que tem também bastante conduíte aqui. A gente optou por isolar também as instalações para poder respeitar a capacidade máxima de fios dentro do conduíte. A passagem deu um pouquinho de trabalho no início, o Gabriel tá com a mão machucada, então ainda foi difícil por conta disso, mas deu tudo certo, tá dando, a gente tá terminando ainda, mas já estamos bem adiantados. Deixamos aí por volta de 1 metro de fio sobrando, aqui deixamos um pouco mais, porque vai vir um armário aéreo aqui e vai ter uma tecla da luz do lado de fora, então a gente vai precisar de um pouquinho mais de fio, mas aqui embaixo também a gente deixou uma quantidade boa, porque a gente ainda não distribuiu, localizou certinho as 3 baterias. A gente vai trabalhar com 3 baterias estacionárias. Então as baterias devem chegar na próxima semana e aí a gente vai organizar direitinho aqui, ver como vão ficar as baterias, para saber onde exatamente vai ser a nossa caixinha de controle, né? E aí a gente deixa um fio sobrando aí, um pouquinho mais de fio sobrando. É melhor sobrar do que depois ter que remendar. Lembrando que essa parte da elétrica, de passar fio, tem que ser tudo muito calculado. A gente calculou exatamente onde a gente quer as tomadas. Porque aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem, ó, tomada dupla. Então, a gente já direcionou aqui, ó, localizou no conduíte, na hora de fazer a instalação, para saber aonde vai ficar a nossa caixinha de passagem, para poder sair nossa tomada dupla. Aqui em cima a entrada para ligação da fita de LED, por exemplo. Então, a gente está localizando em todos os conduítes onde vai ficar mais ou menos a saída da caixinha de passagem, né? Então, assim, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque dá muito trabalho passar o fio pelo conduíte. E se você passar errado e descobrir que o fio que você passou, a bitola que você tá usando, não é indicada para o produto que você vai ligar, vai dar muito mais trabalho depois você ter que achar esse fio, puxar esse fio e passar tudo de novo. Então, essa parte a gente tá fazendo com muita calma, para poder dar tudo certo, ficar tudo perfeito. A posição aqui a gente ainda tá definindo, porque a gente tinha uma ideia antes, que era deixar assim, em pé, só que aí pra gente ter acesso ao painel de controle, se ficar deitado, a gente vai ter uma noção melhor.